Olá, vamos dar início então ao nosso Evangelho no Lar. Pedimos que, caso alguém tenha esquecido, que dá um pause no vídeo e vá buscar um copo de água, uma jarra de água para ser fluidificada, ok? Então, daremos início. Peço que feche os olhos, eleve os seus pensamentos, sentimentos, que a paz e o amor de Cristo estejam entre nós, encarnados e desencarnados. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que cada um de nós possamos nos abrir para receber os ensinamentos e a intuição do alto. E assim pedimos a permissão para dar início ao nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Olá! Continuando nossos estudos no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Emancipação da Alma, no item O Sono e os Sonhos, questão 408. Nos parece ouvir, algumas vezes, em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Resposta: sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É, algumas vezes, um fraco eco de um espírito que quer se comunicar contigo. 409. Frequentemente, em um estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apreendemos os mais minuciosos detalhes. E isso é um efeito de visão ou de imaginação? Estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar seus grilhões. Ele se transporta e vê, se o sono fosse completo, isso seria um sonho. 410. A gente tem, algumas vezes, durante o sono ou a sonolência, ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para as lembrar, apagam-se da memória. De onde provêm essas ideias? Elas são o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. Frequentemente, são também conselhos que dão outros espíritos. 410A. De que servem essas ideias e esses conselhos, uma vez que se perde a lembrança e não se os pode aproveitar? Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal. Mas, com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra, e a ideia retorna no instante necessário como uma inspiração do momento. 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, sabe a época de sua morte? Frequentemente ele a pressente. Algumas vezes dela tem consciência, muito nítida, e é o que, no estado de vigília, dá-lhe a intuição. Daí vem que certas pessoas preveem, algumas vezes, sua morte com grande exatidão. 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo, pode ela fazer esse último sentir fadiga? Sim, porque o espírito se prende ao corpo como o balão cativo se prende ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e o pode fazer sentir fadiga. Olá, amigos queridos. Sejam todos bem-vindos. Vamos então dar continuidade ao estudo de hoje do Livro dos Espíritos, questões número 413 a 418.
O subtítulo: Visitas espíritas entre pessoas vivas. 413. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla existência simultânea: a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isso é exato? Resposta: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma, mas não são, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Pois bem, amigos, o espírito emancipado do corpo ele tem mais consciência, ele tem mais lucidez, ele tem mais sensibilidade, tem mais intuições, ele está livre. O corpo representam como se fossem amarras para o espírito, onde ele fica mais limitado. Então são duas fases de uma mesma vida, né? O espírito anima o corpo. Quando o espírito se separa do corpo durante o sono, eles permanecem ligados, né? 414. Duas pessoas que se conhecem, podem se visitar durante o sono? Resposta: sim. E muitas outras que creem não se conhecerem, reúnem-se e se falam. Podes ter, sem disso suspeitar, amigos até em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, parentes e conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis vós mesmos quase todas as noites. Ou seja, então estando nosso espírito emancipado do corpo por ocasião do sono, a gente pode encontrar amigos, parentes, pessoas que em estado de lucidez ou de vigília no dia a dia a gente não conhece, né? A gente pode inclusive participar de encontros, receber orientações, esse tipo de coisa. 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? Resposta: fica comumente ao despertar uma intuição que é frequentemente a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se as explique, e que não são outras senão aquelas adquiridas nessas conversas. Então, às vezes, a gente passa por um encontro com alguém durante o sono, essa pessoa dá algum conselho, alguma orientação, referente a alguma tarefa que a gente esteja realizando, ou esteja por realizar, ou alguma dificuldade pela qual a gente esteja passando, e o espírito de volta à carne, como a gente disse, o espírito emancipado, ele é muito mais, tem muito mais sensibilidade do que o corpo, porque o corpo limita muito. Então, às vezes, a transferência de arquivo, vamos chamar assim, de um cérebro do espírito para o cérebro do corpo, se torna dessa forma limitada. Então, a gente não tem a total lembrança ou a total lucidez, por isso os sonhos são confusos. Então, às vezes, a gente não tem lembrança de que aquilo se passou e talvez a gente nem sequer lembre de ter sonhado com aquela pessoa. Mas, dali a alguns dias, algumas horas ou até algumas semanas, surge uma ideia de você referente àquela tarefa ou referente àquela dificuldade, aquele problema que você esteja passando no serviço ou na vida pessoal, que nada mais surge como um pensamento, como uma intuição, como uma ideia, mas foi uma orientação que foi passada durante uma noite de sono da qual a gente não guardou lembranças. 416. O homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir: essa noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Resposta: eis o que se passa. O homem adormecendo, seu espírito desperta. E o que o homem resolveu, o espírito frequentemente está bem longe de seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando este está desprendido da matéria. São planos diferentes, a vida física e a vida espiritual. São situações diferentes, interesses diferentes, realidades, dimensões diferentes. Então ele fala aqui que a vida do homem pouco, frequentemente, ou algumas vezes, pouco interessa ao espírito, né? Isto é para os homens já mais elevados, já muito elevados, corrigindo. Os outros passam de outra forma sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões ou permanecem na inatividade. Pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito até vá visitar as pessoas que deseja, mas do fato que tenha vontade estando desperto, não é uma razão para que o faça. Então,
Então a gente tentar provocar isso durante o sono pode acontecer, mas pode não acontecer e o mais frequentemente não acontece. O espírito, como a gente disse, ele tem mais noção do passado, do futuro, da realidade, dos compromissos assumidos antes da encarnação, não é? Então, da nossa noite de sono depende do nosso dia, mas ainda assim, o que ele fala aqui, a gente não pode necessariamente provocar isso. 417. Um certo número de espíritos encarnados pode se reunir assim e formar assembleias? Resposta: sem dúvida. Os laços da amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente assim diversos espíritos, ditosos de se encontrarem em assembleia. Nota de Kardec. Pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizade contraídos em outras existências anteriores. Trazemos ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, mas das quais ignoramos a fonte. Então, os espíritos podem se reunir em assembleias, em treinamentos, em cursos, em planejamentos para acontecimentos do porvir. Da mesma forma como você pode encontrar uma pessoa, um parente, um amigo, ou uma pessoa que no dia a dia você não conheça, não tenha relacionamentos, pode se encontrar com diversas pessoas. 418. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos estar morto, enquanto ele não estivesse, poderia se encontrar com ele em espírito e saber assim que está vivo? Poderia, nesse caso disso, ter a intuição ao despertar? Resposta: como espírito, certamente pode vê-lo e conhecer a sua sorte, se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo. Ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá ter o pressentimento de sua morte. Então, uma situação aqui, né? Você pensa que uma pessoa está morta, você encontra ela em sonho e saber que ela está viva. Então, pode acontecer ou não. A gente pode ter o pressentimento, pode ter, às vezes o sonho a gente pode despertar com uma sensação muito forte, muito viva, né? Então, são essas partes das experiências que a gente vive durante a emancipação da alma. Eu desejo a todos uma semana de paz, de luz, e que assim seja. Então, agora chegamos ao final do Evangelho no Lar. E para encerramento, eu vou ler então uma prece do coração aqui do livrinho Lorival Alpes, que foi aberto na página 78, no capítulo 30, que diz o seguinte: Ó Deus, sinto-te presente dentro de mim. Tu és a vida que corre pelas minhas veias, fazes o meu coração bater, alimentas os meus pensamentos. Também és a força, a coragem, o desprendimento, a alegria que repousam no meu interior. Sem ti, sou como a árvore sem vida, o rio seco, o dia sem a luz, a noite sem estrela. Mas mesmo pensando assim, tenho um problema a me preocupar. Estou convencido de que, pela tua ação, ele se resolverá, se envanecerá, como a bolha de balão, como a bolha de sabão que estoura e some. Nisto acredito com todas as forças do meu espírito. Tanto assim é que, reverente e humilde, vou transferi-lo a ti, neste momento. Faço dele um embrulho. Vejo-me amarrando-o bem amarrado. Está lacrado, firme e fechado. Recebe-o agora, Deus. Está em teu poder, não me pertences mais. Agradeço a solução. Obrigada, obrigada. E assim, então pedimos a permissão para encerrar o nosso Evangelho no Lar, pedindo que fluidifique nossas águas, colocando o remedinho necessário para cada um de nós. Que assim seja.